Bom dia, bom dia! Então, vamos ao assunto principal de hoje, que é a gente falar sobre medos, tá? Quais foram meus maiores medos, né? Como que eu enfrentei eles, quais que foram, por que aconteceram. Eu vou contar um pouco da minha história hoje, para quem ainda não me conhece. Algumas coisas eu já contei por aqui, em alguns momentos, e outras, talvez só para momentos mais íntimos aí. Afinal, falar de medo não é uma coisa tão simples, né? Se fosse anos atrás, talvez eu não estaria aqui falando sobre medos. Mas medos fazem parte, medos, na verdade, são travas, né? São receios que a gente tem, porque a gente não sabe o que vai ter lá na frente. Então, todo mundo tem medo, tá tudo bem, né? Eu, Priscila, com 20 anos de formada, com 42 anos, com filha, com família, com vários negócios, tal, tenho medos. Tá tudo certo, a gente só precisa saber administrar esses medos, tá? E esse é um aprendizado bem intenso, que cada um tem o seu processo, e eu vou contar algumas coisas que aconteceram na minha vida quando eu nem tinha ideia do que era isso, gente. Há 20 anos atrás, não se falava em inteligência emocional, não se falava em autoconhecimento, não se falava em em estudar, em ter esse autoconhecimento. Se falava em trabalhar, gente. Vamos trabalhar e tá tudo bem, né? Então se falava sobre isso nessa época. E vou contar daí um brevezinho da minha história para poder contar para vocês qual foi o meu maior medo quando eu saí da faculdade. Porque eu sei que quando você se formou, quando você abriu um negócio, ou quando você está aí tentando empreender, né, arquiteto, engenheiro, enfim, com a sua profissão, rola medos, você tem medos, todo mundo tem. E eu vou contar um pouquinho de um dos meus principais medos, tá? Eu sou arquiteta, me formei, estudei 6 anos fora, estudei em Curitiba, né? Me formei, fiz uma pós-graduação, uma das melhores universidades do país, fiz uma pós-graduação em gestão técnica do meio urbano. Alguém aí sabe o que é isso? Então, é trabalhar com urbanismo, né? Trabalhar com cidades. Eu fiz uma pós-graduação que vale no Brasil e na França. Olha que louco. Aí você pensa, nossa, Priscila, mas por que você fez isso? Gente, eu adorava urbanismo. E eu não vou dizer que eu não gosto hoje, né? Mas vocês já vão entender por que eu não trabalho, e eu não trabalho mais com isso. Eu sempre gostei muito de cidades, da visão macro, né? Do entender o todo. Gente, eu trabalhei, fiz parques no Paraná, eu trabalhei numa empresa muito legal, tal, beleza, né? Me formei. No mesmo ano que eu me formei, eu me casei e voltei para a cidade onde eu moro hoje. Na cidade onde eu moro hoje, meu pai, que é engenheiro civil, já tinha um escritório. Foi um processo natural eu continuar trabalhando com ele no escritório. Foi um processo natural, não foi assim, né? Chegou uma hora que eu pensei, tá, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em Curitiba ou eu vou voltar, né, para minha cidade, trabalhar com ele, casar, enfim. E aí? E aí eu tomei a minha primeira escolha, né? Fiz a minha primeira escolha, tomei a minha primeira decisão. E voltei e comecei a trabalhar no escritório que já era do meu pai, da qual, inclusive, eu era sócia. Então, me formei, fiz uma pós-graduação em gestão técnica do meio urbano e voltei para minha cidade. Nesse meio tempo, gente, e lembre-se, meu pai já tinha um escritório. Então, eu entrei e o barco já estava andando. Eu não decidi, né? Eu decidi continuar com ele ou não, mas eu não decidi o que eu ia fazer, o que eu ia abrir, né? Eu decidi que eu ia trabalhar com ele e beleza. E naquela época não tinha marketing, não tinha Instagram, não tinha internet, não tinha nada, né? Idade da pedra, quase. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero falar para você que foi o meu primeiro maior medo. E se não for esse caminho? Então, imagina, eu larguei toda uma história em Curitiba, tava super legal, gente, eu adoro aquela cidade, fiz amigos, tal, deu tudo certo, e voltei para minha cidade natal. E fiquei pensando, e se isso não der certo? E se não é esse o caminho? E se eu tiver feito a escolha errada?
Você também pode, talvez, ter esses pensamentos aí às vezes, né? E lá no começo da minha carreira, eu não tinha certeza sobre nada, como você não tem, e como hoje tem coisas que eu também não tenho certeza. Mas lá no começo da minha carreira, eu queria experimentar. Gente, eu fiz uma pós-graduação em urbanismo, eu queria trabalhar com cidades. Eu voltei a trabalhar com meu pai, né, no escritório, porque eu precisava entender, eu precisava pagar contas, eu precisava, como vocês também precisavam pagar contas, né, ou precisam pagar contas dessa maneira, né, com essas escolhas. Então, o que eu fiz, gente? Eu fiz de tudo um pouco. Que é o que provavelmente você está fazendo. De tudo um pouco. De tudo um pouco quer dizer que, dentro do meu escritório de projetos, eu projetei sala comercial, galpão industrial. Lembra? Eu arquiteta, num escritório de engenharia. Então, eu projetei galpão, eu projetei sala comercial, eu projetei residência, eu projetei. Gente, uma infinidade de coisas, tá? Até podia fazer essa relação uma vez para ver. Projetei para investidor, projetei para pessoa física, eu projetei dentro do meu escritório. Mas eu fiz uma pós-graduação em gestão técnica do meio urbano, urbanismo. O que eu faço com isso? Eu amava isso, eu estava fazendo o projeto naquela época, não porque eu não gostava, mas não era meu foco. Eu precisava trabalhar com aquilo. E aí eu entrei num grupo, comecei a trabalhar com planos diretores. Gente, eu fiz 8 planos diretores. Tem gente que. Eu trabalhava meio período no escritório e meio período com outras coisas. Então, eu trabalhava meio período nesse escritório, onde meu pai já tocava algumas coisas, mas eu que projetava, eu que fazia as aprovações, né? E aí depois eu vou contar para vocês o outro medo aí que eu nem pude ter, que vocês têm, mas eu nem pude ter. Fica aí, no final da live eu vou contar. E aí, eu fui testar. O que eu fui testar? Eu fiz de tudo, eu tive experiências, eu testei. Eu não fiquei, né, tipo, já que eu tô aqui agora, eu vou fazer isso. Então, eu fui testar essas vontades que eu tinha, esses gostos que eu tinha. Então, esse medo de, e se não for bem isso, e se não for bem aqui, e se realmente não for um escritório, e se de repente for para eu trabalhar, né, trabalhar com empresas, fazer planos. Gente, é um outro mundo. Mas, assim, é um outro nicho trabalhar com planos diretores. Não tem nada de errado. É outro nicho, é outro mercado. Tem gente que ganha dinheiro com isso, tá tudo certo. Mas eu pensava, em algum momento eu vou escolher, né? Mas se eu falar para vocês uma linha do tempo, eu fiquei 10 anos testando. Eu fiquei 10 anos testando. Eu trabalhei em planos diretores, depois eu fui trabalhar na prefeitura, daí eu fui, comecei a dar aula, que já é outro caso, que esse não foi um teste ruim, e todos os testes foram bons. Hoje eu tenho certeza que a escolha que eu fiz para minha vida, cada vez mais as escolhas e cada vez os nichos que eu vou fazendo, eles vêm dos testes que eu fiz. Então, experimente. O medo de dar errado, de será que é esse o caminho que eu tenho que seguir, é porque às vezes você já está colocando uma venda no seu olho e dizendo, é por aqui que eu tenho que ir. Não, você tem mais um monte de outras oportunidades, um monte de outras possibilidades. Então, faça todas essas possibilidades por um tempo curto que eu quero dizer assim, não fique 10 anos talvez, né? Tente direcionar, porque onde que você foca se expande. Então, o meu medo de se não der certo, mas eu fiz isso intuitivamente, gente. Não fiz isso com orientação de ninguém. Eu fiz isso intuitivamente. O que eu quero dizer com você intuitivamente? Eu fiquei testando ali, porque eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu também tenho um pouco desse espírito de testar as coisas. Então, esse meu medo de se não for bem isso, falar, vou testar isso aqui para ver se é também. Entendeu? Eu ficava testando as coisas, funções ou trabalhos, para depois dizer, não gosto de trabalhar com isso, não gosto de trabalhar com aquilo, não gosto, mas. Entenderam?
Só que eu não tive orientação na época e eu testei muito tempo. Esse foi o meu erro. Não, daí não tem um problema com medo, mas foi um erro estratégico, né? Eu podia já ter, com um direcionamento, ter entendido o que eu era, ter clareza de onde eu queria chegar e ter filtrado um pouquinho mais. Eu podia ter focado no meu negócio antes. Entenderam? Eu podia ter focado no meu negócio antes do que ficar pipocando. Porém, cuidado para também não colocar uma venda já nos seus olhos bem no começo e não testar coisas e depois ficar triste e frustrado porque você não testou. Eu falei sobre isso na live de ontem sobre nicho, tá? Falei um pouco sobre isso. Esse foi meu primeiro medo e foi muito forte, tá? Se não der bem certo. Tanto que eu fiquei 10 anos nessa seara de testando. Gente, testando, porque eu achava, e se não for isso? E se não for isso? E se não for isso? Mesmo eu sabendo, mesmo eu tendo esse medo de se não for isso, eu fazia. Vamos fazer, não sei se é bem isso, vamos fazer. A gente vai descobrindo no meio do caminho, tá? Esse foi um medo meu e às vezes pode ser um medo seu, né? E se não der certo, e se não for isso? Teste, mas também não fica testando a vida toda, tá? Esse é o primeiro, é um dos medos que eu tive, e aí contei para você o que eu fiz intuitivamente para superá-lo, tá? Intuitivamente. O segundo medo, que foi muito forte para mim, e daí vocês me contem se ele acontece aí com vocês também, é o medo de cobrar. Cobrar no sentido de montar uma proposta, apresentar, né? Pô, será que isso é certo que eu estou cobrando? Será que isso é justo, não é justo? Será que. Eu nem sabia montar uma apresentação, eu nem sabia como essas coisas faziam, né? Você tem esse medo aí de cobrar? Cobrar, de apresentar uma proposta. E esse medo eu tive. Hoje eu não tenho mais. Eu preciso sempre melhorar a minha forma de apresentação e de cobrança, sim, porque a gente está aqui nesse mundo, gente, para evoluir. O dia que a gente parar de evoluir, a gente pode dar Deus, né? Esse é o meu pensamento hoje. E aí, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, me incomodava muito o jeito que as pessoas cobravam. E ainda cobram, hoje em dia. Que era por metro quadrado. E eu tinha muito medo de. Eu me sentia muito insegura cobrando assim. Por que eu me sentia muito insegura cobrando assim? Acompanhe meu raciocínio. Eu venho de uma família de empresários, meu marido é empresário e todo mundo falava em custo. Quanto custa? Quanto custa esse projeto? Quanto de lucro você vai ter? E eu dizia, como assim? Que custo? Que lucro? Do que vocês estão falando? Como lucro? Daí meu marido um dia me perguntou assim, quantos metros quadrados você fez esse mês? Daí ele disse, eu vou montar para você o custo do seu escritório, né? Quanto você gasta todo mês? Tá, isso até aí estava fácil. Quanto a gente gasta por mês, né? Pagando contas, água, luz, telefone, funcionário, essa parte é fácil, né? Acredito que todo mundo tem. A gente precisa ter isso para fazer um fluxo de caixa. Daí ele disse, eu vou te ajudar. Beleza, me ajudou, montamos a nossa planilha de fluxo de caixa, né? Minha planilha de fluxo de caixa. Daí ele disse, beleza, então agora eu vou te mostrar quanto você tem de lucro. E por que eu estou te contando isso? Porque o medo, ele vem da nossa falta de conhecimento, da nossa insegurança. E o meu era muito grande. Como eu, intuitivamente, gente, ninguém me explicou isso, intuitivamente, eu pensei, eu preciso entender melhor como que é isso, para eu me sentir mais segura. E outra coisa, deve ter um outro jeito de cobrar que não seja por metro quadrado, porque meu marido me perguntava, quantos metros quadrados você produziu por dia? Eu, como assim? Não, elas estão 3 dias lá desenhando a mesma casa. Tá, então você não produziu. Não sei. Não, como é que mensura desenho por metro quadrado? Alguém que está aí me assistindo pode me explicar? Quantos metros quadrados você fez esse mês? Só se for na entrega, né? Só que às vezes a gente trabalha 5 meses para entregar lá no último.
Como a gente mensura? Não tem como mensurar. Então, eu não tinha como saber quanto lucro eu tinha. Aí eu percebi que eu tinha um medo maior do que eu realmente tinha. Por quê? Porque eu fui estudar e descobri que existia, na época, hoje já é mais comum, uma forma de se cobrar por hora trabalhada. O que hoje, ok, talvez você não faça isso por medo. Talvez você não faça isso porque você não sabe como fazer, né? Automaticamente, medo de não dar certo, medo de as pessoas não pagarem, medo de cliente. Eu falei, cara, descobri não, fui estudar, paguei um curso, beleza, aprendi e tal. E daí eu falei, beleza, e agora? O que aconteceu quando eu passei a cobrar por hora? Meu valor ficou diferente, as pessoas não entenderam muito bem, na verdade, depois eu entendi que eu nem precisava explicar, mas lá no começo a insegurança faz com que a gente explique mais do que a gente precisa. E eu fui. Eu pensei, perdi uns clientes, algumas coisas não deu certo, pronto. Depois a máquina vai girando e dá tudo certo. Mas esse medo de não saber como cobrar, eu consegui quebrar com conhecimento. Há 10 anos, na metade do meu negócio. Quanto antes você precificar direito, cobrar direito, né? E ter. Depois eu entendi que a minha segurança de precificar, depois, já estou fazendo um bônus aqui. Depois eu entendi que a minha insegurança de precificar, ela vinha da minha insegurança, né? Era minha essa insegurança, não tinha a ver com o número, era a minha insegurança. Por um medo muito maior do que tudo isso, que talvez você tenha, talvez não, eu tenho, depois eu vou falar também qual que é. Então, quando a gente tem clareza de números, por isso que eu falo tanto em gestão por aqui, clareza de números, sabe? Quanto é sua meta, quanto você quer faturar, enquanto você já está, que resultados que você quer. Quando isso fica claro e você fica claro como você vai cobrar, né? Existe um método, existe uma... Fica mais seguro. Você se sente mais seguro automaticamente. Quer dizer que você perde o medo? Não, não quer dizer que você perde o medo. Só quer dizer que você vai com medo mesmo. Porque a gente tem que... O medo não é um problema. Hoje eu entendo isso. Medo não é um problema. Ele só não pode nos travar. O medo até ele nos desafia. Hoje, se eu for ver, se eu contar para vocês esses medos que eu estou contando para vocês aqui, eles me desafiaram. Tem um que me travou. Eles me travaram no sentido de que eu demorei muito para resolver, porque eu não tinha orientação, eu não tinha mentoria, eu não tinha nada disso, gente, não tinha nada disso. Eu estudei muito, né? E paguei muito caro, mas assim, eu demorei muito para entender que isso realmente não era um medo e testar e tal, entendeu? Hoje não, hoje já é tipo, tá, beleza, vamos do jeito que dá, vai com medo mesmo. Vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem disponível. Existe um medo que tem muitas pessoas que têm. Eu vou dizer que eu tenho. Algumas pessoas, eu nunca falei talvez que é um medo, mas algumas pessoas já sabem disso. E tem um deles que está escrito aqui, ó, que é um que eu estou trabalhando, que ainda eu não tirei da minha mente, que vocês podem ter, talvez, tá? Mas que ele não me impediu de ter os resultados que eu tive na minha carreira, né? Nos meus negócios, em todos os meus parceiros. Então, olha só, eu contei ali no começo da live que quando eu me formei, eu fiz uma pós em gestão técnica do Merbano, vim trabalhar com meu pai, trabalhei em 8 planos diretores, eu já trabalhei para outras empresas. Eu sempre, meu avô falava assim para mim, filha, se não der certo, filha não, né? Ele falava, se não der certo, a gente faz dar certo. Então, o meu medo maior, gente, não era que não desse certo. O meu medo maior era se eu não for suficiente. Talvez você tenha esse medo aí também. Existe um medo que está em muitas pessoas, que é de não ser boa o suficiente, de não ser perfeito,
de que se eu não fizer desse jeito não vai dar certo, né? Se eu não se eu delegar e o outro não fizer certo, porque você é um medo de que não vai dar certo com o outro, sabe? Se eu já não sou suficiente. Tem um medo, e esse medo de que não vai dar certo tem a ver com o delegar, tá? Tô fazendo esse parênteses para explicar para vocês um medo que eu não pude ter, nem tempo de ter, mas vocês têm, que é um medo de e se o outro não fizer direito? E se não der certo? Só porque a gente tem um negócio de que a gente tem que ser suficiente e a gente tem que ser perfeito. Ah, existe uma crença sobre isso, mas esse assunto é bem mais profundo, aí a gente trata, né, nos treinamentos, na mentoria. Mas existe um medo de delegar muito grande em vocês, talvez, se fizer sentido para você, né? Por que esse medo não existiu em mim? E eu estou trazendo para cá, porque talvez possa fazer sentido para você. Porque quando eu voltei a trabalhar no meu escritório, primeiro que eu sempre trabalhei em escritórios e tinham pessoas que me reportavam coisas, eu sempre estagiei em lugares diferentes, então eu tive que aprender a lidar com pessoas diferentes, me pedindo para fazer coisas e depois eu fazendo, pedindo para outras pessoas fazerem coisas, né, que eu nem sabia que era delegar na época. Enfim, sempre trabalhei com equipes, mas quando eu vim trabalhar com meu pai já tinha uma funcionária, então não era a escolha eu delegar ou não, eu tive que delegar. E ele já tinha uma estrutura, não era grande, gente, tá? Era ele e essa funcionária, não era gigante, eram os dois. Só que aquilo já estava caminhando, então não tinha outra opção. E aí eu também não tinha outra escolha. Lembre que eu falei que eu resolvi testar várias coisas. Eu testei e você também tem que testar. Eu testei, se eu queria testar trabalhar com plano diretor e eu trabalhar meio período no escritório, o escritório não poderia parar, ele tinha que continuar rodando. Qual foi uma das primeiras coisas que eu fiz? Contratar alguém para trabalhar. Eu não tinha escolha. Se eu precisava testar para ver se era realmente isso que eu queria fazer, eu não tinha escolha. Eu tinha que delegar e pronto, contratar alguém e pronto. Para eu dar o próximo passo, eu tinha que delegar. No meu caso lá, era testar, eu nem sabia de próximo passo. Eu queria ver se eu queria ter um escritório ou se eu queria trabalhar com urbanismo. Então, esse medo eu nem me permiti ter, porque eu não tive essa opção. Então, às vezes, a gente não pode dar opção para o nosso medo, né? Quando você tem clareza, o medo ele nem vem. Não, eu preciso testar em que caminho que eu quero seguir e eu preciso de alguém para me ajudar aqui, senão eu não vou dar conta. Isso era claro para mim, era nítido, porque eu queria testar qual era o caminho que eu ia seguir. E aí esse medo de delegar não existia. O que eu tive que fazer? Aprender a delegar. E como faz isso? A gente tem conhecimento, já falei isso várias vezes, mas acho que sempre vale repetir. O tripé que eu entendo, tá? Não falando de gestão financeira, pessoas tal, é você ter conhecimento, você ter uma mentalidade de que você precisa se desafiar, você precisa vencer seus medos, por exemplo, para poder dar o próximo passo. Então, ter uma mentalidade de prosperidade, de abundância, de faturamento. Tem muita gente que não fatura mais porque tem medo de dar certo. Você acredita nisso? Você já pensou que você pode ter isso? Você pode ter esse medo? Tá, e se der certo, daí eu vou contar o quê? Eu não tenho mais problemas para contar? Porque o ser humano, ele gosta de contar que o problema foi esse, porque isso não deu certo, porque o amigo não sei o quê, e porque nem todos os medos, eles são tão fáceis de a gente mensurar, porque alguns medos têm a ver com crença. A gente trabalha isso nas mentorias e é forte, tá? Então, eu estava falando para vocês, mentalidade, conhecimento e ação. Então, se eu melhoro a minha mentalidade, ela é mais próspera, ela é mais liberta, né? Ela tem mais clareza, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho o conhecimento necessário para isso. Então, eu sabia que eu precisava testar. Eu tenho conhecimento. Cara, fui descobrir como que
faz como delega. E parte para ação. Só que há 10 anos atrás era mais fácil fazer isso, vou dizer para vocês, tá? Hoje em dia é mais difícil. As coisas estão mais... Elas são simples, mas elas estão mais complexas, porque o mundo está mais complexo. Então, esses... se não for bem esse caminho, era um medo meu, conta aí, fala aí para mim um medo que talvez você tenha, que eu possa te ajudar. Se não for bem esse caminho, eu tinha um medo de cobrar muito grande. Então, eu perdi alguns clientes, porque eu tinha medo de cobrar correto e eu meio que fui no instinto, né? Medo de cobrar é um medo muito forte, de como cobrar, de cobrar. Eu tinha um medo muito grande e ele me impediu durante muito tempo, porque um dos fatores que fazem um negócio crescer, eu falei ontem na live, é nichar. O que é nichar? É escolher um caminho, é ter uma clareza. Precisa ser para a vida toda? Não, mas ter uma clareza. Dentre das infinitas possibilidades que a arquitetura ou que a engenharia me dá, eu vou escolher 3. Tipo, 3. Eu vou trabalhar com arquitetura residencial, eu vou trabalhar com arquitetura comercial de baixo, sei lá, tamanhos baixos, lojas, não sei que título que você queira, e com mais alguma coisa. Isso é nichar, é fazer escolhas. E aí, quando a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa dizer não. E as pessoas têm medo de dizer não. Quando a gente talvez diz não, a gente pensa que, poxa, daí a pessoa vai embora, poxa, daí eu não vou mais ter mais cliente. Aquele dizer não gera outras coisas lá no fundo que você, né, que não vale a gente, quer dizer, a gente não consegue lidar aqui, né, a gente teria que usar com alguns exemplos, mas dizer não é um medo que você tem. Às vezes ele não é um medo claro. Eu tinha esse medo. Eu falei, tá, e se eu disser não para esse cliente? Hoje, eu demorei muito tempo para ter clareza. Hoje eu entendo. Se eu estou dizendo não para esta pessoa, que não está dentro do meu foco, né? Que não está dentro da minha estratégia, que não está dentro do meu objetivo de trabalho, né? Que é o que eu quero para minha vida, eu não estou dizendo não para esta pessoa. Eu estou abrindo tempo na minha agenda para atender pessoas, né? Ou projetos, ou que tem mais a ver comigo. Vocês entendem a diferença? Não é não para aquela. Eu só mudei um pouco a frase para ela não ficar tão pesada para mim, porque não tem a ver com rejeição. E a gente não quer ser rejeitado. Então, eu não queria dizer não para as pessoas, né? Entendeu? E você também não quer, porque você tem medo de dizer não para aquele cliente e aí depois o outro também não vir. Se eu digo não para esse, eu vou dar um desconto, eu vou fazer alguma negociação, porque se eu disser não para esse, não vem outro. Isso é a sua mentalidade que não é uma mentalidade próspera. A sua mentalidade você não está vendo que se eu disser não para esse, eu tenho muito mais tempo para investir nesses clientes que eu realmente gosto, prospectar novos clientes do que eu realmente gosto de fazer. Tá fazendo sentido aí? Este não para o cliente é um sim para o que você quer. Mas quando não está claro o que você quer, quando não tem clareza do que você quer, quando você não tem isso organizado, né, assim, na sua mente, e a sua mentalidade não está uma mentalidade de prosperidade, de abundância, de capacidade, de automerecimento, você vê aquele não como, se eu não fechar esse negócio aqui, ele está pedindo um desconto. Você já sentiu que ele não é um cliente bom, mas ele está pedindo um desconto. Mas eu vou fazer, porque se eu não fizer com esse, não tem outro. Quem nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. Gente, esse medo é muito forte. Vocês comecem a observar. Você pode até estar pensando aqui que não tem, tá? Mas comece a observar aí nas coisas que você faz, se não existe esse medo. E se não existe, que ótimo. Eu tive muito tempo isso. De dizer não para alguns clientes ou para alguns nichos com medo de que, meu Deus, aí eu não vou fazer mais nada. As pessoas não vão mais querer fazer comigo porque eu disse não.
Olha só, existe um outro medo que talvez você tenha, talvez não, e é um dos medos que eu estou trabalhando hoje, tá? E ele é muito louco. Normalmente os medos, eles vêm de crenças ou de traumas que a gente teve, ou de coisas, crenças quer dizer coisas que a gente, verdades que a gente tem na nossa cabeça que não necessariamente são verdades, tá? Que são coisas que falaram pra gente e a gente aceitou como uma verdade. Então existe na minha cabeça e eu vou abrir aqui para vocês porque é algo que eu estou trabalhando bastante. E um dos motivos de eu fazer lives diárias, por mais que dia 1º de dezembro vai ter um aulão, onde eu vou entregar um monte de conteúdo, tal, vai ser transformador para ensinar vocês a triplicarem o faturamento no ano que vem, que foram coisas que eu fiz e ensinei para os meus mentorados. Eu estar fazendo lives todo dia tem a ver com o meu medo de exposição. O que eu fiz? Então, como que a gente descobre os nossos medos, né? E aí eu vou voltar aqui ao meu medo que eu estou trabalhando hoje, né? Ao meu desafio que eu chamo. Quando vocês percebem que vocês não estão tendo o resultado que vocês querem, né? Porque vocês, poxa, já podia estar tendo. Normalmente a gente tem conhecimento, a gente tem capacidade. Ah, seus projetos são lindos. Cara, eu tenho um escritório massa. Meus clientes falam muito bem de mim. Isso tudo é resultado, né, de uma ação que você tem conhecimento e ação. Só que você não consegue subir de nível disso, muitas vezes, porque a tua mentalidade não está preparada. E se a gente não consegue avançar aqui na mentalidade, provavelmente tem um medo, tem um trauma, tem um bloqueio aqui. E aí a gente tenta descobrir qual que é. Então é legal você pensar assim, o que te bloqueia hoje? O que você acha que está te bloqueando? Então, quando eu coloco no papel, com clareza, quais são os meus próximos objetivos para os meus próximos 5, 10 anos de vida, tem duas coisas que me impedem hoje. Antigamente me impedia, eu não sabia como cobrar, eu tinha incerteza sobre o caminho, não era claro para mim, porque eu tinha muitas possibilidades, tá? Eu tinha muito medo de decepcionar as pessoas, muito medo de decepcionar as pessoas, principalmente a minha família, porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Então, o meu medo de decepcionar era porque a minha autoestima não era uma autoestima baixa, né? Eu tinha baixa autoestima. Fazendo um parênteses nisso, gente, uma história que eu conto muito pouco e que eu acho que eu tenho que contar mais, mas olha só como ela tem a ver com a questão da exposição, né? Quando eu tive minha filha, há 10 anos atrás, então vou fazer um parênteses aqui que poucas pessoas sabem, mas faz parte, né, dessa questão toda de a gente vencer os nossos desafios. E aí, você liste aí quais que são os seus... O que te impede hoje de chegar no próximo nível, né, de alcançar maiores resultados? Provavelmente tem medos ali. Nem todos os medos são visíveis. Alguns medos, eles são inconscientes. Alguns medos, você precisa de ajuda. Eu também precisei de ajuda. Faz 6 anos que eu trabalho, que eu invisto em desenvolvimento, em mentorias, tal, porque eu entendo que algumas coisas, se eu fosse querer fazer sozinha, ia demorar muito mais. Mas eu quero contar para vocês, para encerrar a live, uma pequena historinha. Quando eu tive minha filha vai fazer 10 anos. A minha vida virou Quem tem filho aí sabe, né? De um jeito louco. E aí aconteceram algumas coisas, eu estava preparada, com conhecimento, e eu estava me dando super bem. Porém, eu não estava com uma mentalidade preparada para o que eu teria que abrir mão para ser mãe. Porque quando a gente quer uma coisa, às vezes a gente precisa abrir mão de outra, não quer dizer sempre, né? Ou eu precisava, naquele primeiro momento, abrir mão de algumas coisas, pelo menos no primeiro ano de cuidar da minha filha, para poder cuidar dela, que era o meu objetivo, que isso era claro, eu tinha clareza e tal. Quando eu fiz isso, então eu tive que diminuir do meu trabalho. E eu nunca trabalhei pouco. Eu sempre trabalhei
Muito. Quem me conhece sabe, eu falei para vocês, inclusive, que eu já cheguei a ter 3 empregos juntos. O meu escritório, eu trabalhava na prefeitura, a Dani está aí, sabe, trabalhou comigo, e dava aula. Então, quando eu parei isso e, tipo, fiquei em casa, cuidando da minha filha, trabalhando menos, eu entrei em depressão. E aonde eu saí? Com a ajuda de alguém. Então, eu percebi que eu estava começando a ficar estranho. Falei, tá estranho isso aqui, tá estranho isso, tá estranho isso. Fui procurar ajuda. Quando eu procurei ajuda, então, eu tinha uma ajuda para melhorar a minha mentalidade e, ao mesmo tempo, eu fui buscar conhecimento. Então, eu fui estudar coisas que eu não sabia sobre o negócio para que eu virasse ele de chave. E aí que eu fui começar várias coisas, eu entendi que eu precisava evoluir. Gente, só que isso fazem, né? Isso foi há 10 anos atrás. Em 10 anos mudou muita coisa. Hoje, o que eu aprendi depois de 10 anos de formado, vocês já têm que estar colocando em prática muito mais rápido. Eu falei há um tempo atrás aqui, deixa eu só encerrar o assunto da exposição. Esse medo de exposição sempre foi um medo meu, tá? Porque isso vem de crenças da minha família, de que a gente, enfim, que não vem ao caso a gente falar aqui que são crenças deles e a gente está evoluindo nisso. Mas existe um medo de exposição. Eu tenho isso, talvez você não tenha, tá? Mas eu não podia fazer, e ainda existe, eu estou trabalhando nele. Mas eu não poderia impedir que esse medo de exposição fizesse com que eu tivesse resultados. Então, a minha presença offline sempre foi muito grande, por mais que o meu receio de exposição no online ainda esteja trabalhando. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu quero dizer na prática com isso? Eu ia onde meus clientes estavam. Eu queria trabalhar para empresários, eu ia nas reuniões de empresas. Eu queria trabalhar com um público de clínicas, eu ia em eventos onde essas pessoas estavam. Porque daí a minha exposição era uma coisa restrita. Né? Vocês olham aqui e pensam, nossa, mas ela tá bem de boa. Eu falei, gente, cada um atrás daqui existem vários desafios que cada um de nós tem que transpor. Como que eu evoluo nos meus medos e nos seus também? Autoconhecimento e clareza, né? Autoconhecimento sobre quem você é e clareza é sobre aonde você quer chegar. E aí você precisa ter ação para resultado para essas coisas. Porque assim, a gente ser empresário, ser empreendedor, independente se é na arquitetura, na engenharia, no que for, é um BO todo dia. É uma coisa atrás da outra. Quando você venceu precificar, você precisa vencer processo. Quando você venceu, tem medo de não dar certo, você vai aparecer um outro medo. E cada vez mais, o que acontece, só para vocês entenderem? Tem medos que são superficiais e tem medos que são bem mais profundos. Hoje, os meus medos são nível... Não é mais medo que não me impede, né? Mas não são mais os medos que me impedem porque eu, vou com medo mesmo. Mas o que hoje me impede, né, que são algumas crenças que me impedem, são profundas, tá? Mas a gente vai superar. Mas hoje, e eu vou fazer um parênteses, tá? Eu falei antes e vou repetir. Reflita se você não tem um medo de ganhar muito dinheiro. O que você vai fazer se você... O que você faria hoje, se você ganhasse 150 mil reais? Desculpa, 150 milhões de reais. Escreve aqui para mim. O que você faria? Ou o que passa na sua cabeça quando eu falo 150 milhões de reais? Sabe por que meu negócio ainda não chegou nos milhões? Ainda não chegou, porque ele vai chegar. Ele chegou muito próximo, né? De faturamento anual. Eu já tive faturamentos muito altos anuais fazendo projeto, tá, gente? Projeto. Eu não faço obra, então os meus faturamentos, eles não são faturamentos de vou fechar uma obra de 5 milhões, não é isso. Por que não chegou em milhões ainda? Porque eu não me achava merecedora de milhões. Louco, né? Investimos e parar de trabalhar. É isso aí. Tô nesse bolo também. Então se prepara para isso, Dani.
Que os milhões só vão chegar, não precisa nem ser 150 milhões, né? Pode ser 1 milhão. Ele só chega quando a gente está preparado para isso. Tem muita gente que tem medo de ganhar dinheiro e aí se auto-sabota. Mas isso é difícil a gente falar aqui de forma genérica, né? Tenho medo. No final, se der certo, eu vou reclamar do quê, né? Profunda essa live de hoje. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês.